E o Vasco entrou na briga com o Corinthians por Rodrigo Garro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Thiago Maia por Fausto Vera. Troca que a antiga ganhou peso e pode acontecer nos próximos dias. Preciso te atualizar sobre Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, que entrou com uma notificação judicial contra o Corinthians. Bora falar ainda sobre o São Paulo, com oferta por jogador gringo. Tem novidades em relação a Fernando, volante que pertencia ao Sevilha. O contrato foi rescindido e ele se encaminha para virar reforço do Cruzeiro. Falo também sobre Savarino nos planos do Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e nessa sexta-feira, quando se encaminha a virada do ano, a gente tem a chance de se divertir na 1xBet com jogos internacionais. Tô colocando na tela partidas com os meus palpites: Genoa e Inter de Milão, vou de Inter. Tem também Napoli e Monza, vou de vitória do Napoli. Para completar, ainda pelo campeonato italiano, Lazio e Frosinone, tô apostando na vitória da Lazio. Se você já quiser se planejar para o dia 30, confronto da Premier League com Aston Villa e Burnley, tô indo de vitória do Aston Villa. Para participar no XBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa. Lusa vai soltar uma nota oficial para afirmar que não teve negociações com Alexandre Pato, mas reafirmo aquilo que eu contei alguns dias atrás. Houve uma sondagem ao staff do Pato sem proposta para saber se ele tem ou não interesse em jogar na Portuguesa. O Pato agradeceu o convite, mas disse que está trabalhando com outros projetos. Posso assegurar que essa consulta aconteceu. Bora falar também sobre Jailson, ex-volante do Palmeiras. Ele já tem novo clube e foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do Celta de Vigo. Vai disputar o Campeonato Espanhol a convite do técnico Rafa Benítez. Já o Grêmio anunciou a renovação do contrato do zagueiro Bruno Vini, que foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Novo acordo só se encerra em dezembro de 25. Para fechar o giro de notícias, o Santos encaminhou a contratação de João Schmidt, volante que estava no futebol japonês, Kawasaki Frontale, indicação do técnico Fábio Carille, que estava trabalhando lá no Japão. A saideira do giro de notícias, preciso falar sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botinha já tem 12 contratações para a próxima temporada e você pode esperar pelo time de Ribeirão Preto fazendo bonito no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileiro. É que a folha do Botafogo foi consideravelmente aumentada de 800 mil por mês para algo na casa dos 2 milhões. Botafogo pretende brigar por classificação no mata-mata do Campeonato Paulista e por acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Falei do Botafogo de Ribeirão, quero falar sobre o Botafogo do Rio de Janeiro. O gigante de General Severiano, que encaminhou a contratação de Savarino. Entre Botafogo e Savarino, tudo certo. Salário, direito de imagem, luva, tempo de contrato, resta agora um acordo entre o Botafogo e o Real Salt Lake, time dos Estados Unidos, onde o Savarino joga e é vai muito bem, né? Temporada atual de 34 jogos, 11 gols e 4 assistências. Dos 34 jogos, ele só ficou na reserva 2 vezes. Jogador que tem contrato longo, que só se encerra em dezembro de 25, o Botafogo tenta comprar os direitos econômicos, negociação que pode garantir um troco para o Atlético Mineiro. O Galo manteve 20% dos direitos, pensando numa venda futura quando o negociou com o Real Salt Lake. Vale a lembrança de que o Botafogo já garantiu o retorno de Jefinho e também trabalha para a contratação de Christian Medina, meio-campista de 21 anos de idade que pertence ao Boca Juniors, a segunda e última oferta do Botafogo de 8 milhões de dólares. Bora falar agora sobre Fernando, ex-volante da seleção brasileira, do Manchester City, do Porto, entre outros clubes. Ele rescindiu nessa quinta-feira seu contrato com o Sevilha, caminho livre para que ele possa se acertar com o Cruzeiro. Raposa e Fernando têm um acordo verbal já há alguns dias, faltava que houvesse essa rescisão do contrato por conta da excelente relação com os dirigentes do Sevilha. O Fernando conseguiu essa rescisão de contrato e agora vai voltar ao Brasil para assinar contrato com o Cruzeiro. Nicola, tá fechado? Não, porque ainda falta assinatura. A menos que surja um clube interessado e oferecendo muito mais, com um projeto melhor, a tendência é que o Fernando se torne mais um atleta do time de Ronaldo Fenômeno para 2024. Vale a lembrança de que o Fernando tem um dos melhores currículos.
passagem na Europa com 6 anos pelo Porto, 3 anos no Manchester City, 2 anos no Galatasaray, além de 4 anos e meio no Sevilha na atual temporada, 13 partidas, apesar dos 36 anos de idade, é um cara que ainda tem lenha para queimar, pelo menos 2 anos em bom nível. Você gosta do Fernando? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que recebeu nas últimas horas uma oferta do Independiente da Argentina. Time que tem Carlitos Tevez como técnico gostaria da contratação de Alan Franco, zagueiro comprado para essa temporada de 2023 do Atlanta United e que até agora não vingou com a camisa do São Paulo. O tricolor prometeu bancar $1,5 milhão, desembolsou até agora $300 mil e não conseguiu ver o Alan Franco se tornar titular em momento algum. E óbvio que ele fez partidas como titular, mas esteve sempre muito distante da condição de um zagueiro de primeiro nível. Até por isso existe a possibilidade real de o tricolor negociar. O Independiente trabalha com 2 propostas. A primeira de empréstimo com opção de compra, a segunda assumindo tudo aquilo que o São Paulo prometeu pagar ao Atlanta United, algo na casa de $1,2 milhão em parcelas para os próximos anos. O negócio nem é tão ruim para o São Paulo, que se livra desse custo alto e de um zagueiro que é estrangeiro, ocupa a vaga de gringo e ao que parece não vai dar certo no São Paulo. Alan Franco tem salário alto, jogador que não conseguiu se tornar peça importante. O grande problema é que o São Paulo tem tido baixas para esse setor. Beraldo foi vendido para o PSG. Vale a lembrança de que o Matheus Bahia não vai ter seu contrato, ele optou por não renovar o contrato com o São Paulo e o Valse também não está fazendo parte dos planos. Então se mais um zagueiro sair, certamente o São Paulo vai precisar buscar alternativas no mercado e até para zagueiros as opções andam bastante caras. Quero falar agora sobre Matias Rojas. O meio atacante paraguaio contratado na metade da temporada pelo Corinthians decidiu entrar com uma notificação extrajudicial contra o Timão. Tudo por causa do atraso no pagamento de direitos de imagem. A quantia já está batendo R$5 milhões. Confesso que fiquei surpreso com o número. O Matias Rojas ganha na casa de R$1 milhão por mês. Como é que o Timão já deixou vencer em R$5 milhões? Alguns dias atrás, antes dessa notificação, o Corinthians prometeu fazer a quitação da grana em 2 parcelas, a primeira delas ainda em dezembro. Não ocorreu o pagamento, o Rojas se revoltou e decidiu entrar na justiça. Não está descartado, inclusive, que ele leve esse caso à FIFA pedindo a rescisão do contrato, e aí vem a parte pior, exigindo que o Corinthians banque todo o salário até o fim do contrato. Aí seria uma grande lástima, porque o Corinthians precisaria desembolsar um caminhão de dinheiro por um atleta que nem vai estar mais no clube. Ouvi de uma fonte corintiana, antes de gravar esse vídeo, que se o Matias Rojas topar rescindir o contrato, recebendo apenas o que tem, que já venceu, o Corinthians vai topar. Já contei para vocês que ele não faz parte dos planos nem do Mano Menezes, nem do Rubão, nem do Augusto Melo, presidente, o diretor de futebol e o treinador. Não confiam no atleta que esteve mais machucado do que à disposição. 20 partidas em campo, das 34 desde que ele foi contratado, além do que dentro de campo também não conseguiu ser uma solução. Bora falar agora sobre Thiago Maia, mais perto de jogar no Corinthians. Essa informação é antiga, contei para vocês, coisa de quase 3 semanas. Na oportunidade, a ideia do Corinthians era trocar o Fausto Vera pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho. No Rio de Janeiro houve muita gente que diminuiu a informação, disse que não havia absolutamente nada. Essa história existe e há bastante tempo. A grande diferença é que o Mateuzinho não deve fazer parte dessa troca. O Mateuzinho pode ser utilizado como moeda de troca na transferência pelo Léo Ortiz. O Flamengo quer o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, o Red Bull precisa de um lateral direito e existe a possibilidade dessa composição, obviamente, além de dinheiro. Sem Mateuzinho, o Corinthians e o Flamengo seguem trabalhando na possibilidade de o Thiago Maia se mudar para o Corinthians e de o Fausto Vera virar reforço rubro-negro. O Tite gosta muito do Fausto Vera e o nome do Thiago Maia é bem avaliado dentro do Corinthians. Até porque o Timão busca volantes, primeiro volante especialmente, e dando preferência a atletas brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos empresários do Thiago Maia e a pessoa disse que o negócio está avançando, mas não deve ser concretizado antes da virada do ano. Então agora todo mundo está curtindo as festas. A partir de 2 de janeiro, quando o Augusto Melo toma posse, essa coisa pode se encaminhar com a contratação e a oficialização da chegada de Thiago Maia, atleta revelado no Santos, com passagem pelo futebol francês e contratado no Flamengo, já viveu bons e maus momentos com a camisa rubro-negra. Quero fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Garro, meio atacante de 25 anos de idade, que pertence ao Tajeres, além do Corinthians, há um novo clube brasileiro interessado. Trata-se do Vasco e quem garante é o próprio presidente do Tajeres, o André Fassi.
Ele deu uma entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas, eu sei que o Vasco quer. Veremos se eles enviam uma proposta formal. O Corinthians também tem interesse, fecha aspas. A ideia do Tadjeres é vender o jogador por algo na casa dos 10 milhões de dólares. Os clubes brasileiros trabalham com cifras bem diferentes. O que eu consegui apurar é que o Corinthians está disposto a bancar até 5 milhões de dólares. Também não vejo a 777 desembolsando tanto dinheiro por um jogador que é bom. Foi eleito inclusive o melhor meia da temporada, da Copa da Liga Argentina, mas que está longe de valer tanto dinheiro. Negociação deve evoluir nos próximos dias com o Corinthians e Vasco protagonizando essa disputa. Prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Só para completar, começamos por volta de 7, 7h15, no máximo 7h20, a nossa tradicional live. Aguardo a presença de todos. Mandem suas perguntas e eu vou responder. Combinado? Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!